Deixa eu te fazer uma pergunta, Silvia. Você que você é uma espectadora privilegiada, você está no olho do furacão. Vamos lá. Diz para nós, brasileiros, na tua visão aí como brasileira e como jornalista experiente, quem é o Milei? Como é que você define? Definir em poucas palavras, né? O Milei é um dito outsider, né? Se autodenomina um outsider, mas que é uma figura presente do showbiz e da política argentina há algum tempo, né? O que ele fez nos últimos tempos foi se aventurar na política, mas ele já era um opinador. Aqui na Argentina existe existem programas de televisão nessa faixa de horário noturna que são muito diferentes dos programas brasileiros. São shows que misturam política e show, política e entretenimento. Então vai desde modelo até ministro, né? E ele fez o seu espaço ali, muito em conta do fato dele ser o principal assessor econômico e político de um dos homens mais ricos da Argentina, que é o dono do Canal América. Então ele tinha um espaço livre no Canal América. O nome desse empresário é Eurnequian. Ele é empresário, dono do Canal América, dono de um dos principais planos de saúde da Argentina e dono dos aeroportos argentinos. Então, quando você chega na Argentina, você já chega na terra aí dominada pelo Eurnequian. E Eurnequian tinha o Milei em muito boa conta, porque o considerava um bom economista, assessor para os seus negócios de um milionário argentino. E ele começou a ver no Milei um talento para falar com as massas desde os seus canais de televisão. Então ele começou como um polemista, digamos assim, um polemista que aparecia na televisão, falava coisas horrendas do peronismo, falava coisas horrendas da Cristina, apontava os erros do governo, que eram muitos, não há de se esconder que eram muitos os erros do governo peronista, sobre a Cristina e sobre o Alberto Fernandes. E nessa faixa de população que estava muito desencantada com o peronismo, ele ganhou uma grande fidelidade, principalmente durante a pandemia, quando o Fernandes dizia fiquem todos em casa, e os jovens foram os primeiros a se revoltar contra isso, então eles viraram mileístas. Então a coisa toda começou, o caldo de apoio do Milei começou nesse meio, né? Aí ele passou a usar símbolos da alt-right, quando se pôde começar a fazer comícios, ele passou a usar esses termos e essas alianças todas, essas similaridades todas entre ele e o governo de Trump, ele e o governo do Orbán, e por aí vai, né? Enfim, esse é o Milei, mas ele é um cara que teve uma infância... Bom, todas as biografias dizem que ele foi bastante achincalhado quando ele era criança, sofreu muito bullying, porque ele era baixinho, porque ele era ruim de futebol, eles colocavam ele no gol, mas enfim, nada disso justifica a pessoa ir para um lado tão radical, né, comandante? Mas aí que tá. Deixa eu só colocar uma pimenta na sopa que você está preparando para a gente. Você sabe o que isso me lembra? O Zelensky, porque o Zelensky também era uma construção de um oligarca. O pessoal acha que o oligarca só tem no leste europeu, mas tem aqui também, tem nos Estados Unidos. Ele é uma construção do Kolomoisky. Ele era humorista, né? O Kolomoisky viu esse cara dar para fazer presidente. Quer dizer, é uma história... E a gente... Silvia, o que eu acho engraçado, você quer ver como a tragédia latino-americana se repete? Nós tivemos 3 outsiders aqui no Brasil, na história recente. Jânio da Silva Quadros, Fernando Collor de Mello e o último aí. E você sabe como acabou. O povo não aprende, cara, que esses caras que se apresentam com uma solução, que você falou, o cara era polemista na televisão e tal, e as pessoas se iludem com isso. Elas não veem que
a verdadeira construção só vem de um discurso pé no chão, né? Mas enfim, prossegue. Mas aí a gente vê um pouco uma crise que é a crise da política em geral, né? As pessoas não querem mais esse discurso pé no chão, esse discurso, digamos, institucional, né? Institucionalidade é um valor, de modo geral, contestado, né? Enfim, tanto que o nosso daí do Brasil falava em destruir o STF, o Milei na sua campanha política falava em destruir o Banco Central, algo que hoje ele já descarta, já diz que não é uma coisa possível. Enfim, eu acho que eles têm coisas em comum, sim, claro, mas do ponto de vista do cenário argentino, um cenário em que o peronismo, que sempre foi a força política mais importante da Argentina, e ainda dizem os que estudam o eleitorado argentino que o peronismo já sai com 30% de vantagem. Agora, 30% não ganha eleição, né? O Massa saiu com 30% de vantagem, ganhou o primeiro turno e depois não conseguiu crescer. Então, o peronismo sempre precisa de associações. E o peronismo, nesse momento, está num momento de crise, porque a Cristina Kirchner, que já não é uma força como ela era antes, não consegue amealhar o peronismo em torno dela. Ela está mais se defendendo na justiça das causas que ela tem do que outra coisa. E não apareceu um sucessor, que é um problema dos regimes mais caudilistas ou de personalistas, digamos assim, né? A dificuldade de se fazer um sucessor. Isso está tanto na direita quanto na esquerda, né? Então, como o peronismo não fez um sucessor, o mileísmo tem uma base para crescer muito grande ainda. Por isso que a gente ainda não viu, depois de 1 ano e meio já de governo, com uma situação de pobreza muito alta, com uma situação de informalidade muito crescente, a gente ainda não viu uma grande inquietação social. Por quê? Porque não tem a quem recorrer nesse momento. Eu acredito que vai surgir ainda. Esse ano nós temos eleições legislativas, o principal partido que apoia o Milei está vendendo muito caro esse apoio, que é o PRO, né, que é liderado pelo Maurício Macri, está colocando preço alto para apoiar o Milei. Isso pode causar um racha aí, digamos, nessa coalizão do poder. E aí a gente vai ter uma nova realidade, eu acho, uma oposição um pouco mais forte, à direita ou à esquerda, mas enfim, candidatos, pessoas que questionem o Milei de modo mais frontal. Aí sim a gente vai ver se o Milei segue surfando em popularidade como hoje em dia, né?